Quando eu entrei, sim, já existia a cadeira de televisão. Na verdade, eram 2 semestres de televisão. Acho que se chamava TV1 e TV2. Se não foi, era algo parecido. Provavelmente Tele e Radiodifusão 1 e 2. E a professora era a saudosa Tereza Cunha. Então, eram 2 semestres, dos quais a gente só entrou nesse estúdio, acho que 2 vezes, porque o curso já tinha o laboratório funcionando, talvez, numa condição melhor. No final dos anos 60 para início dos anos 70, mas a gente é daquela turma que o final da década de 70 estava modificando os equipamentos, né? Então, por exemplo, não era mais preto e branco, né? Já começava a ter a cor. E a gente teve uma demora, digamos assim, do estúdio se adaptar a essas mudanças tecnológicas, né? A prática, muito pouco, né? Foi mais prática de texto do que de imagem, de gravação, de edição. Mas eu lembro que o primeiro era muito a discussão da própria televisão. Então, produção em televisão, história da televisão, concepção, né, do produto televisivo. Então, era mais nesse sentido. E a segunda, assim, aí ela tinha uma pegada, digamos assim, mais jornalística. Então, a gente sabia fazer roteiro, um roteiro de jornal, as famosas notas peladas, notas cobertas. E mesmo sem ter essa chance de fazer as gravações, porque não tinha... Primeiro que não tinha um equipamento com mobilidade, né? Só existiam os equipamentos do estúdio. Mas algumas coisas foram feitas, a exemplo de entrevistas e conversas aqui no estúdio, que obviamente também era bem diferente do que é hoje. Bom, a primeira coisa, a gente não tinha nem por pensamento esses painéis para chroma key, né? Então era um pé direito alto, não existia essa iluminação que existe hoje. A iluminação era aquela iluminação antiga mesmo de televisão. Existe até algumas fotos que vão poder ilustrar isso muito bem. Aqueles panelão com as lâmpadas enormes também para iluminar. E o teto era bem mais alto, depois é que teve essa reforma, inclusive a reforma pensando na questão também acústica, né? E os equipamentos, salvo engano, eram só 2 câmeras de estúdio. E as pessoas que trabalhavam como cinegrafistas eram pessoas oriundas de televisões, né? Elas trabalhavam também em emissoras de TV. Lembro bem de Walter, que acabava sendo uma pessoa também muito de ensinar a gente pela experiência que ele tinha. Ele era um cinegrafista da TV universitária. E mais velho, acho até do que os nossos professores, assim, em termos de idade e de experiência. Provavelmente passou pelas outras emissoras locais. E lembro que sim, sempre foi esse espaço, onde hoje tem uma ilha lá do outro lado. Era exatamente a sala de corte, né? Porque as coisas eram feitas como se fosse ao vivo. Tanto que a gente não tem gravação dessa época, né? A gente não tinha aqui na universidade videotape, então esse material não está gravado. Tem fotos, existem algumas fotos, mas lá do outro lado, onde tem um vidro, ficava a equipe técnica fazendo corte câmera 1 ou câmera 2, para onde você olhava ou deixava de olhar. E era isso exatamente. Não existiam as ilhas de edição que existem hoje. Então era assim, era esse espaço e um espaço maior atrás, que era a sala de corte, né, de controle. E depois acho que já era a sala do Marcos, já era a sala de manutenção de televisão. E fui chamada muito nova para vir dar aula. A Tereza Cunha, inclusive, que tinha sido minha professora, ainda continuava como professora de telejornalismo aqui na universidade. Mas eu fui chamada quando nosso curso passou a ter também a oferta de turma à tarde. Então, Tereza continuou com as turmas da noite e eu peguei uma turma à tarde, isso em 85. Só que como eu era repórter da Globo, e nessa época a gente viajava muito, porque a Globo Nordeste, né, aqui em Recife, ela cobria 3 estados. Então, a gente chegava na redação, a minha pauta poderia ser para fazer uma matéria aqui em Recife, como poderia ser, vai para João Pessoa, ou você vai pegar um avião e vai para Natal, né?
E a gente fez isso muitas vezes. Viajava muito também pelo interior. E eu lembro que Ricardo Carvalho, que era o chefe de reportagem, ele fazia isso de uma forma muito bem planejada. Ele sempre tinha uma equipe fora de Recife, produzindo reportagens, que a gente chama matérias frias, né? Que poderiam ser exibidas a qualquer momento, além, obviamente, de algumas factuais que nós fazíamos, mas sempre tinha uma equipe fora. E se tinha um rodízio das pessoas que viajavam. Então, quando eu fui chamada para vir ensinar aqui, obviamente que eu vim tremendo nas bases, era a Lúcia Noia, a chefe de departamento, e Carlos Benevides era o assessor. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei encantada pelo desafio, de tal forma que eu me encantei para todo sempre com o ensino. Lembrando que eu já tinha feito pedagogia, né? Eu terminei jornalismo já cursando pedagogia, porque eu também me encantei pela educação aqui, lendo Comunicação e Extensão de Paulo Freire. Então, a minha entrada na genialidade de Paulo Freire foi pela comunicação. Eu gosto muito de contar isso. Apesar do grande educador, e o livro Comunicação e Extensão é um grande aprendizado de como comunicação é um processo educativo e como a educação é um processo comunicativo, como eles estão ligados. E aí coincidiu de ser um período que eu viajava muito e eu fiquei com muita vergonha, porque eu tinha sempre que pedir uma reposição, uma dispensa, dar uma desculpa para os alunos de que eu não poderia estar naquelas aulas porque eu estaria viajando. E aí resolvi pedir demissão. Fiquei um semestre e disse, olha, eu não vou continuar, eu não estou me sentindo bem com essas ausências. E saí. Quando foi em 87, fui chamada de novo. E aí estou desde então, este ano eu estou completando 35 anos de Universidade Católica de Pernambuco. Não, ainda eram só 2 semestres e 2 disciplinas. E aí eu lembro bem, era TV1 e TV2, e de uma estrutura muito parecida da que eu fiz o curso. A diferença é que aqui o laboratório funcionava. E aí nós já tínhamos equipamentos portáteis, os alunos saíam para gravar, isso na segunda vez, né, em 87. Em 85 ainda tinha alguma precariedade. Tinha já equipamento portátil, mas com alguma precariedade. 87 a estrutura do estúdio já era melhor, e aí você conseguia ter os alunos saindo para fazer reportagem externa. Uma outra coisa que eu lembro também é que nessa segunda volta, acho que a turma que se formou, ou em 87 mesmo, ou em 88, foi a primeira turma que foi obrigada a fazer projeto experimental no final do curso. Então, a gente teve apenas 4 projetos finais em televisão. Um deles, que eu lembro muitíssimo bem, foi o de Marcelo Gomes, de Aspirinas e Urubus, que fez um projeto belíssimo, intitulado Rios por um Fio, que ele faz o percurso do rio Bibiribe, da nascente até ele chegar no centro do Recife, e fala dessa, veja lá já no final dos anos 80, falando da degradação do rio. E foi uma reportagem, um documentário linda, tem tudo a ver com a cara dele. Tanto televisão como rádio, os alunos só tinham acesso no último ano do curso. Então, você tinha impresso praticamente do início até o final do curso, e rádio e televisão era no último ano. Tanto que, nos primeiros anos, os projetos experimentais em televisão eram pouquíssimos. Pouquíssimos. Primeiro pela dificuldade mesmo da questão do equipamento, né? E porque você precisava de uma equipe para ir junto com você. Não era o aluno sozinho que se virava. E depois, era muito tempo de jornalismo impresso, que não era muito tempo, era importante, porque se trabalhava mesmo o texto, né? E se você faz bem um texto, qualquer que seja a área, você vai conseguir replicá-la nos outros suportes. Mas muito tempo ficou assim. Eu acho que só a reforma do novo currículo, que já vai ser final dos anos 80 para início dos anos 90, é que televisão amplia, porque aí as redações de televisão passam a empregar mais do que o impresso e do que o rádio. E você tem também uma facilidade maior de equipamentos. Então, você começa a ter outros equipamentos, Betacam, o próprio vídeo amador, né, a câmera amadora, de uma certa forma, favoreceu também
essa proliferação e esse encantamento por televisão. Aí sim, no início dos anos 90, você vê alunos entrando, pensando em televisão. Tinha muita gente ainda pensando em impresso, em ser jornalista de impresso, mas você já escutava aqui e ali quem queria ser jornalista para atuar em TV. Uma das razões para eu ser chamada de novo em 87 já foi essa mudança de currículo, porque havia uma ampliação de disciplinas na área de televisão. E aí você ia ter não só mais disciplinas, mas mais períodos, né? Então, a gente passa a ter 4 semestres de rádio e 4 semestres de TV, que antes não era assim. A outra questão é a questão do projeto experimental, que aí o projeto em TV começa a ganhar também mais espaço. Os alunos passam a se interessar mais em fazer produções audiovisuais, porque dava uma visibilidade, né? Você ter seu vídeo, seu documentário, sua doc-reportagem sendo exibida em festivais, sendo debatidas e tal. Então, isso dava uma outra dinâmica. Era mais ou menos essa linha, TV 1, 2, 3 e 4. A 1 e a 2, ela era muito preocupada com a questão da produção da reportagem, da produção do texto e também da história da televisão, né? Então, contar a história da TV, falar um pouco dessa trajetória do telejornalismo dentro da televisão, mas falar também das questões que é importante dizer isso. A gente não pode fazer esse distanciamento. Teorias da comunicação e a discussão da comunicação como elemento importante, como uma ciência de comunicação, ela sempre existiu nas outras cadeiras. Ela não era só uma disciplina teórica lá perdida, né? História dos meios de comunicação, teoria, como eu já falei, planejamento de comunicação, ela também, de uma certa forma, dialogava com as outras disciplinas, as chamadas técnicas ou práticas, né? Como alguns gostavam de dizer. Então, TV 1 e 2, ele era muito centrado nisso, nessas discussões de reflexão, de posicionamento crítico em relação ao que era produzido em televisão, que era necessário produzir TV. Então, televisão não é você ligar um equipamento, chegar lá e começar a falar, né? Então, o repórter tem que fazer pauta, produção, se preparar para o que ele ia abordar. E TV 2 e 3, aí já começava a ser mesmo mais a prática de rua, a reportagem de rua. Sair, fazer off, passagem, voltar, editar. Então, mais, digamos assim, esse dia a dia do repórter. Já a televisão 4 já era uma parte, digamos assim, uma espécie de pós-edição. Então, é onde você trabalhava mais a questão da edição e se trabalhava também muito estúdio. Eu cheguei a ter a experiência aqui com algumas turmas da gente fazer debate político, candidatos, e eles serem trazidos para aqui, e os alunos é quem entrevistavam e debatiam. Alguns, inclusive, chegaram a usar a gravação feita aqui nos seus guias eleitorais. É no início dos anos 90, mas, sobretudo, na metade dos anos 90, quando a gente passa a ter internet. Então, aí as demandas, elas mudam, porque aí não bastava só mais o jornalismo impresso, não bastava mais só o jornalismo no rádio ou só o jornalismo na televisão. Era preciso já começar a pensar nesse profissional que pensasse em tudo. Então, no final dos anos 90, a gente tem uma diminuição dessas cadeiras muito específicas, caso que eu já citei, de rádio e TV, por exemplo, e foto, para poder ter esse diálogo de uma forma, digamos assim, mais interdisciplinar com a produção audiovisual, que o telejornalismo, assim como o radiojornalismo, faz parte dessa produção audiovisual. A gente, quando fala de audiovisual, o povo pensa só em imagem, né? A gente tem que sempre lembrar que a imagem é som. Então, a partir daí, e aí sim, quando entra o século XXI, isso é uma ida sem volta, né? Então, essa mescla, essa transformação para outras possibilidades, ela se ampliou muito mais.